Estamos aqui pro Papo Primata número 6 sobre por que primata. No fim das contas, por que este nome? Por que isso? E para celebrar esse momento aqui, muito próximos aos nossos 10 anos de CNPJ aberto, a gente tá aqui com a ilustre presença do Alan Yuski. E estamos aqui com o Rafa Message. Ei, gente. Aê! E de sempre, os primatas que não largam o galho, Vitor Vida. E aí, pessoal? E o Rick Schwab. E aí, galera, tudo bem? E tem eu também, né? Rafael Berloff. E vamos lá! A gente não tá com pauta pra isso daqui, a gente tá confiando na memória, no feeling, lembrando principalmente das emoções, né? Porque o que aconteceu exatamente a gente não lembra, mas as emoções elas sempre ficam lá. E a gente lembra que estávamos saindo da Farnet Design, querendo criar o nosso escritório de design sem nome ainda, e a gente lembrou que precisava abrir o PJ para emitir nota fiscal para conseguir abrir a empresa e fazer as coisas. E para abrir o PJ você precisa ter um nome, né? A razão social. E como designers, perfeccionistas que éramos, a gente não ia admitir ter uma razão social que não fosse o nome de verdade da empresa, não é verdade? Então a gente começou uma luta de construir, enquanto abriu o PJ e fazia um projeto, que era o projeto que a gente precisava emitir a nota fiscal, também criar uma dinâmica de naming e de construção da nossa própria marca, só para facilitar a vida. Vou introduzir aqui o começo. O nosso momento de abrir a empresa, a gente saindo da Farnet. A gente vivia uma situação muito definida naquela época, né? Nós tínhamos o escritório Farnet Design com um hiato de projetos, ao mesmo tempo que o grupo, né, que trabalhava lá precisava estudar. Então, acho que são alguns fatores que nos movem a montar um escritório que seria, de certa forma, um auxiliar à Farnet Design. Nossa ideia era ficar mais perto da escola, da faculdade, né? Ou mais perto de casa. E talvez trabalhar de uma forma como se trabalha hoje, né? Que é o home office. A gente tinha algumas experiências com o Skype, por exemplo. E a gente tinha também a ideia de ficar mais próximo da família. Enfim, eu tinha as meninas pequenas. Então tudo isso acho que contribui para a gente fazer esse movimento de ter uma empresa, né, e prestar serviço para a Farnet sem precisar ir lá todo dia. A Farnet ficava em Cotia, e ir para Cotia todo dia, quem mora no ABC ou quem mora em São Paulo, é muito complicado. Já era complicado para mim porque eu vinha de Campinas e acabo alugando uma casa em São Paulo, mas mesmo assim, todo dia pegar Raposo era complicado, era difícil, gastava-se muito tempo. Então a gente reúne esses 7 criativos que estavam trabalhando na Farnet e a gente monta essa empresa que no futuro se chamaria Primata. O Alfredo continuaria mandando jobs, né, trabalhos, e naturalmente as coisas iam acontecer. Era um momento nebuloso, né? Ele tava limboso, a gente pode chamar, né? A tesourinha que abre a corda pra gente começar a fazer o que a gente precisava fazer era justamente ter um nome, porque isso ia acarretar, a gente conseguia abrir um CNPJ, só que a gente tinha essa condição de vamos fazer isso direito. E aí a gente tava sem casa, né? A gente tinha uma casa em conjunto e a gente tava sem lugar, né? Então a gente começou a fazer reuniões. A sala lá da casa da minha mãe, ela virou o grande palco dessa dinâmica de escolha, né? De pra onde que a gente ia, inclusive do próprio nome. Tem memórias e a gente tem fotos pra lembrar das memórias. Fotos clássicas que, nossa, era tão triste, as fotos todas borradas, né? Nem se compara com a qualidade de foto que a gente tem hoje. A gente olha, como é que a gente conseguia tirar foto e achar que aquilo era bom. Eu lembro que nessa época a gente tinha muita vontade, mas a gente não sabia exatamente o que, nem como, né? Mas a gente tinha certeza que, tipo, a gente não queria ter aquela máxima do espeto de pau, assim, né? A gente falava, putz, se a gente quer se apresentar pros outros, se a gente fala que o nosso trabalho é incrível, a gente precisa fazer isso pra gente. A gente precisa acreditar em primeiro lugar nisso, né? Sem dúvida, Mess. É isso aí. Era uma premissa também pra gente, né? Pensar dessa forma. A gente queria, de certa maneira, fazer diferente, só que não sabia muito como fazer e o que fazer. Só que a gente tinha disposição. E justamente porque a gente está agora nessa live aqui para responder a pergunta, né? Por que primata? Acho que tudo isso se relaciona. Mas só lembrando uma fala aí do Vitor, que ele falou sobre momento limboso, né? Momento limboso, selvagem com cheirinho de limão, não é? Lembra dessa, Yuski? Eu vou precisar das fotos para acessar essa parte, porque já tá há muito tempo, já ficou guardado. Mas o trauma volta rápido, viu? Outro dia que eu tava olhando as fotos assim, já dá até aquela dor na coluna, assim, ó, da venda da hora. O momento que a gente tava ali era bem curioso.
curioso, porque a gente já estava planejando montar o estúdio. Nós trabalhávamos juntos na Farnet Design, né? Nós éramos em 7, também tinha a Carlinha e o Pedrão, juntos ali, né? No time de design, na Farnet Design. E a gente queria fazer design um pouco além do que a gente fazia na época, que era o design só industrial, né? O design de produto puramente. E a gente queria testar mais coisas e também testar o nosso jeito de fazer design. Também tinha a rotina cansativa de ir para Cotia, né, que era bem puxado. Muitos de nós estudávamos ou estavam saindo da Mauá na época. Mauá, faculdade de Mauá, Instituto Mauá de Tecnologia, né? Então tinha TCC envolvido, então ia pra Cotia todo dia, saindo do ABC ou de São Paulo, Rodoanel por 1h30, 2 horas, aí volta, os perigos da estrada, que acho que todo mundo aqui lembra do gostoso do que era pegar aquelas estradas seguras. E aí a gente foi fomentando, né, a ideia de montar uma empresa. Na época a gente tinha o protonome de Das Design, não é que a gente tava indo apunhalar o Alfredo, nem nada do tipo, né, porque às vezes pode soar, nossa, o estúdio de design se rebela contra... Não, a gente tava combinando com o Alfredo porque era uma estrutura grande, era um período que a sazonalidade dos projetos estava impactando bastante todo o mercado, né? Não era só a Farnet. E os grandes projetos a gente estava já entregando, como o Rick falou. E aí a gente começa a planejar, né? Poxa, vamos montar uma coisa. O digital começa a surgir, né? Naquela época, bem forte, né? 2012, que a gente está falando, né? Final de 2012. Então, a gente começa a pensar em montar essa empresa sem a menor noção do que está fazendo, né? É isso mesmo que eu falei anteriormente, Rafa. A gente não sabia o que fazer, mas a gente fez. E a gente fez dentro de um fator que a gente já falou anteriormente, né, nas lives. É o senso de urgência. É até uma questão, assim, que eu tava relembrando hoje, conversando com o pessoal lá. E, assim, na época, a gente tava quase todo mundo saindo de uma faculdade de design de produto. Só que até a provocação de, tipo, era uma fase tão incerta do design do produto, né? Que até os nossos clientes que a gente tava ali, tava numa conversa com a China e já rivalizando com a produção de lá. E até os nossos TCCs, né? De, tipo, do Macaco, que era de um ano antes, o meu, do Victor e do Yus, que a gente começou a falar de design de serviço. E que na época a gente não tinha nem como entregar isso de TCC, né? Mas qual que é o produto no final, né? Nem se enquadrava, exato, né? Era difícil enquadrar. Não, o produto surgiu depois, né? A gente falou, não, ele precisa ter algum shape. Ah, tudo bem, a gente resolve isso. Qualquer curso de Industrial Design manda ter um shape no TCC, né? Desculpa aí. Mas esse senso de urgência veio através de choques de realidade. A gente não adquiriu ele através de observação do mundo atual ou leitura de algum livro ou escutando algum guru do design. A gente estava num processo de abrir uma empresa, que acho que para quase todos ali, né, para 70% das pessoas, era a primeira vez que, né, isso estava acontecendo e tal. E toda essa realidade voltada a empreender, a gente não estava nem aí para isso, né? Porque hoje é algo, né, sempre foi, mas, né, hoje é algo que se tem como garantido, né? Você tem que empreender se você quiser ser, né? E todo esse empreendedorismo, né? A gente só queria fazer design do jeito que a gente achava que o design tinha que ser, né? Então, eu acho que a gente estava com uma visão muito focada negativamente, né, para um objetivo que era esse, né, que vão para cima disso, né, para abrir qualquer empresa ou para, né, sustentar toda essa quantidade de pessoas, a gente precisava do CNPJ, a gente precisava consolidar isso, concretizar isso para a gente conseguir prestar serviços de design, para conseguir ganhar dinheiro, para finalmente conseguir fazer com que isso tivesse algum sentido, né. E foi um momento interessante porque a gente começou fazendo quase exatamente o que a gente fazia, né. Os primeiros meses ali foram quase uma continuidade, né? A gente prestou esse serviço e aí a gente vai falar mais sobre a história da Primata em um próximo momento, né? Aqui a gente vai focar bem no porquê e nos motivos, senão a gente vai começar a viajar demais, né? Então, a hora que a gente decide isso, a gente precisa do nome. E aí, que nome que ia ser, né? O que ia ser esse conceito? O que ia ser essa comunicação? O que a gente ia ser para os outros, né? A partir desse momento. Tem que lembrar, né, Vitor, que estamos falando em 10 anos passados e com 7 designers montando esse sonho. Tendo também as questões das urgências em montar esse CNPJ, deixar isso legalmente em pé, cheios de ideais e querendo testá-los, cara. Era muito fogo no rabo, era muita ansiedade, né? Era muita expectativa. Esse é um ponto importante, né? Porque a gente precisa criar um nome, e somos em 7 designers, e a gente precisa achar um nome que agrada os 7 designers. Ainda mais os que estavam se formando, que quando o designer tá se formando, velho, agora eu sou Deus, né? Quem que cria? Deus e o designer, ninguém mais. O ego levemente inflado, né? Não, isso não era da filosofia da Primata, né? Isso era até um ponto que a gente tinha
pela experiência que a gente tinha na Farné, e as pessoas elas sentiam até falta de ver o Farné nas reuniões, a gente queria muito desassociar, né? A gente não queria pegar os nomes de cada um e fazer uma sigla bizarra, né? Isso era um ponto em comum entre a gente, né? Isso era bem bacana, né? É uma convergência absoluta. A gente vinha de um lugar de persona e que muitas vezes a gente ia apresentar o trabalho e era, até desmerecido apresentando o trabalho que a gente tinha executado, porque parecia que era menos, né? Ué, a persona que identifica esse escritório não tá aqui, então quem são vocês? Vocês não estão me levando a sério. Então isso já era um ponto de partida nosso, né? Realmente essa desassociação era um objetivo. Essa quebra acho que representa a busca de uma quebra maior, né? De paradigmas, né? De modelo de pensamento sobre o que era o design, como a gente sentiu. E a reproposição, ela faz parte dessa construção inicial, principalmente quando a gente busca convergir o que todo mundo pensa, né? Então, a quebra de paradigma foi algo que ficou bem evidente nessas conversas, né? Como é que a gente repropõe, né? Como é que a gente mostra para os outros que não é aquilo, que você não depende de uma assinatura ou uma persona lá na frente. Esse valor, ele está em outro lugar, né? Esse valor talvez esteja nos produtos, né? Esse valor talvez esteja no serviço que você está prestando e não apenas como uma assinatura, tal. Então, acho que isso é um elemento, né? Mas tem vários elementos que trazem essa complexidade, né? De alinhamento entre 7 mentes malucas. Exato, mas como você falou anteriormente, né, a gente se reunia nas nossas casas, né, na casa do Pedro, na Carla, muito na casa da sua mãe, Vitor. De vez em quando a gente ia para uma pizzaria, para uma hamburgueria, e lá a gente conversava, né, porque a gente precisava fazer emergir essa empresa, esse nome, essa maneira de ser. E também a gente estava já começando a querer desmamar da Farné. A gente já estava enxergando que tinham possibilidades e talvez a Farné seria mais um cliente. E esse processo de criação, ele é um processo que eu não tenho uma memória visual dele, né? Mas reunindo a gente aqui, eu tenho um pouco dessa memória que é sinestésica e que me faz, aqui, de certa forma, eu ouso dizer que foi um processo bem rápido, não foi um processo muito demorado. Foi rápido. Uma coisa importante só para lembrar, o pessoal mais jovem aí, né, que nasceu nos anos 2000 para frente, a gente está falando de um tempo em que a internet ela não colaborava para o trabalho remoto ainda. A gente está falando de 2012. Então a gente não tinha infraestrutura para todo mundo estar trabalhando remoto como a gente trabalha hoje, né? E trabalhou por muito tempo, continua trabalhando, às vezes se reúne, às vezes não precisa. E isso não era um fator. Tinha que estar junto, porque não tinha conexão para os arquivos, não tinha conexão para comunicação. Então a gente precisava estar junto, e aí tinha logística e fora os projetos que a gente tinha que estar fazendo para entregar. E era bem isso, né, Rick? Olha, precisamos emitir a nota fiscal para receber esse projeto, pegar o lugar. E para emitir a nota fiscal precisa ter o nome, lascou. E aí, para você abrir o CNPJ, precisa ter o local. E a gente ficava, meu Deus, que paradoxo é esse? Né? Ou a gente poderia ter falado, cria qualquer nome aí e vamos resolver isso, né? Mas não, vamos sentar uma semaninha. Foi quase um processo de psicanálise, assim, né? De tipo, você dá nome aos sentimentos e depois ele existe, né? Foi quase o processo que a gente tinha para fazer ele andar, assim. Foi bem isso. Mas a gente filosofou muito, né? A gente fez bastante política sem ser ardiloso antes de colocar as cartas na mesa, né? De certa forma, a gente estava se testando como equipe. Era uma equipe jovem que se conhecia há pelo menos um ano. Mas eu acho que o que facilitou, né, Henrique, é que um elemento importante, né, que acho que a gente percebeu, né, ao longo ali da convivência, é esse ponto de convergência, né, e todo mundo entendia que os processos, né, para levar, né, de uma forma democrática, todo mundo concordava. Então, né, desde o primeiro momento a gente entendeu, né, que, por exemplo, a questão, né, do design assinado, né, de uma pessoa ir lá e assinar embaixo, isso a gente já entendeu desde o início que a gente não gostaria de levar dessa forma. Então, acho que esse, né, senso comum a gente levou desde o início e a coisa foi progredindo bem rápido. Então, mesmo nas tomadas de decisões, eu lembro que a gente jogava na mesa, no mesmo dia a gente já conseguia resolver, né? Dificilmente a coisa ficava travada ali. Era um processo que dependia muito da nossa sinergia, mas a gente tinha a sorte de ter muita sinergia, né? Por vários fatores, né? A gente estudava na mesma faculdade, nós éramos amigos e colegas ali, mesmo em turmas diferentes, né? A gente participava às vezes de projetos especiais, né? Os mauaenses aqui, os mauarinos, vão lembrar do projeto da GM, né? Que a gente ficava lá modelando em clay, desenhando os carros. Então, a gente tinha essa sinergia. Não à toa a gente foi trabalhar junto, né? A gente já tinha sinergia e depois o Pedro convoca ali a trupezinha para fazer parte do time de design. A gente tem o Rick também compondo, que o Rick veio fora do núcleo e ele veio para humilhar a gente com os sketches agressivos dele e o conhecimento monstruoso. E a gente, caraca, o cara é muito monstro,
mano. Até hoje, hein? Até hoje ele humilha a gente nos workshops. Mas o Messi falou do processo, e é legal a gente lembrar do processo que tem essa sinergia, era muito intuitivo pra gente. Mas depois que a gente precisa consolidar isso, porque aí esse é o problema do projeto. O projeto, na hora de gerar ideias e filosofar, é uma delícia. O problema é fechar em uma coisa, que é um nome. E aí a gente começa a tentar achar a essência do que a gente queria montar. Não sei se vocês vão lembrar, a gente começa a buscar quais são os valores, as ideias que a gente tem, né? E cada um começa a trazer uma visão do que vai ser essa empresa, que a gente não tinha nome. Aliás, a proposta comercial, eu acho que existe esse documento até hoje lá, tipo, estúdio de design, tá ligado? Não tinha nada ainda. Aliás, a gente usou o nome estúdio de design por um breve período de tempo, né? Ficamos aí no limbo do estúdio sem nome. Mas eu lembro o conceito por trás disso era justamente porque a gente queria, de certa forma, ir contra, né, aqueles estúdios que tinham um ícone, algo bem forte. Basicamente é isso, né? Então, vai um pouco contra, né, aquela onda de ter, né, uma marca super valorizada, que a gente sabe, né, que, sei lá, 80% é ego ali, né? O restante é... Essa era uma das premissas, né? Isso aconteceu quase sem querer, né? Então a gente não tem nome. Tudo bem a gente ficar sem por um tempo, mas a gente sabia, né? A gente já tinha experimentado um pouquinho do valor de brand, né? Da importância disso. A gente não era, obviamente, especialistas nisso. Mas a gente sabia que isso precisava acontecer, né? Então a gente começa a trazer as ideias de todo mundo, documentar isso. Para isso a gente precisava criar um processinho, então é um processo meio coletivo. Acho que o Rafa, ele, né, encabeçou principalmente essa parte inicial, já dando os spoilers do que o futuro seria, né? Então, e a gente começou, né, e constrói esse pequeno artifício, né, para conseguir fazer isso. E aí a gente começa a fazer essa exploração de conceitos. Então cada um foi lá, escreveu, né, o que a empresa deveria representar, né, o que esse grupo de pessoas queria passar para o mundo. Um desses critérios, por exemplo, seria a marca ser invisível, né? A marca não ter essa presença toda que tem quando se fala de marcas de design. É mais um spoiler pro que estava por vir, né? Até como abordagem e atitude da Primata e como ela cresceu. E aí, filtrando, né? Eu acho que tem outros elementos também. Eu vou trazer alguns aqui, mas eu queria ouvir vocês, né, sobre isso. Então, tinha um nome que não fosse um nome estrangeiro, né? A gente estava no Brasil, a gente estava olhando para o Brasil na época mesmo, então a gente não queria puxar essa carga de então se é estrangeiro é bom, né? Não, se é brasileiro também é bom. Vamos ver como é que a gente consegue trabalhar isso, né? E obviamente o produto ele era um dos caminhos, né? Existiam outros caminhos para o design e a gente também quis fazer a exploração de tudo isso, né? Vitor, eu também acho que se tratava de um expurgo, sabe? Um expurgo porque atendíamos muitos clientes estrangeiros na Farné e muitas vezes a gente se frustrava por saber que nenhum brasileiro, ou até a gente mesmo, ia testar e ia usar aquele produto para saber isso aqui é bom ou isso aqui é uma bosta, né? Essa relação de design, público brasileiro e produto nos deixou, de certa forma, né, com essa vontade de expurgar. Mas eu acho que tinha uma coisa dessa brasilidade que foi justamente disso também, né? Eu lembro que a gente participou de muitas concorrências e tinha muitos nomes fortes na época. E a gente falava, porra, todo mundo tá falando de fora e a gente tá ganhando concorrência lá, então tem valor aqui o design brasileiro. A gente não precisa também ser americanizado. E isso é forma de desenhar também, né? Até aparece ali nas referências. Ser brasileiro, a nossa cultura vai ser expressa em tudo que a gente fizer, né? Porque a gente fala, principalmente, a referência que a gente tem, o Yusuke, né? Que ele tem uma cultura muito diversa, ele tem uma vivência internacional e tipo assim, ele era uma expressão da cultura dele, né? De tipo, tanto da cultura japonesa, mas ao mesmo tempo da brasilidade que quis trazer para ele, dessa mistura das viagens que ele fazia, da relação com a própria família dele, e cada um tinha um pouco disso, e a gente sabia que isso ia acabar sendo impresso, que a gente ia fazer também, né? Tinha uma coisa que estava acontecendo no Brasil e que é um reflexo do momento que o Brasil passava, que era de ascensão do Brasil como um país. Depois teve um monte de treta, né? Que o Brasil, por favor, o roteirista precisa tirar um pouco a mão aí. Tá pegando pesado demais no roteiro, já tem alguns bons anos. O que eu lembro, assim, é da gente falar, pô, brasileiro é da hora, vamos colocar isso. E a gente tinha marcas nacionais muito bacanas se posicionando forte lá fora, sendo brasileira, né? Era forte no mercado nacional e lá fora. Eu lembro de cabeça, tipo, da Natura, eu lembro de cabeça da Havaiana, sempre foram cases e tal, super manjados. Mas elas nem entram tanto nas referências, né? Que essa foi uma atividade que a gente pegou pra fazer. Todo mundo pegou ali sozinho pra pensar assim, quais palavras-chave tem a ver com a nossa empresa, né? Que a gente quer. E aí, nossa senhora, olha, se no podcast tivesse imagens, e se a gente quisesse compartilhar isso aqui, a gente não vai fazer isso, mas a gente tinha imagem de tudo, né? Tinha guitarra, tinha olho de abelha, tinha o Da Vinci,
que não é brasileiro, mas ele era um polímata, né? Versatilidade tá lá no nome dele. A gente tinha marcas gringas, marcas nacionais, mas a gente tava também representando um Brasil que, eu vou lembrar de uma ótica minha, tá? Quando a gente falava de brasilidade, que era tipo um piloto de projeto de humanidade como uma coisa uniforme, né? Que é diversidade, é mistura, é tudo junto, é tudo misturado, é diferença. E não tinha uma coisa, escandinavo, ou um design puramente italiano, né? Um design lá norte-americano, marquetento, apelão. A gente queria fazer algo que representasse tudo. Então tinha coisa de fora assim, né? Tinha mistura de lá, tinha aceitar essa conexão e essa pluralidade cultural que era de origem brasileira, mas a de fora influenciando, né? Não tinha uma coisa patriota acontecendo, né? Isso nunca rolou. Tinha brasilidade raiz, brasilidade malandra, traquina. Essa brasilidade a gente tinha, né? Tem até as palavras traquinagem, eu sei que elas estão aqui. Era uma outra pegada que a gente estava pensando, né? Numa época que parecia que finalmente ser brasileiro, porra, é da hora, mano. Por que a gente vai ficar pagando pau pra gringo e tal, né? Tinha uma abordagem e a gente queria trazer isso na ideia da marca, né? Deixa eu trazer um parênteses aqui, Rafa. Quando eu estudei lá na década de 90, a gente estudava basicamente a gringaiada, tá? Era difícil a escola, né, o curso referenciar designers brasileiros. As referências eram todas de designers do exterior. E essa falta de conexão com os profissionais brasileiros, né, ela é sentida até mesmo na própria produção do estudo. E a única conexão que a gente tinha era com os professores que estavam ali, de certa forma, dando aula e atuando como designers, né, os professores que tinham escritórios. Então, basicamente, a gente era envenenado. Eu vou usar essa palavra, ela é forte, né? Envenenado, impregnado com a referência estrangeira. Por felicidade nossa, né? A gente tinha uma série de dificuldades, né? Que o pessoal lá de fora não passa, então, às vezes, de recurso, de referência. Só que isso a gente trazia, né, muitas vezes, a nosso favor. Então, é aquela coisa de muitas vezes a ignorância ela ser uma bênção, mas é de você explorar um caminho novo que lá fora, né? Eles nunca exploraram, porque provavelmente nunca passaram pela mesma dificuldade. Então, a gente conseguia encontrar rotas, saídas que lá fora, provavelmente, por estar inserida, né, numa realidade diferente, os acessos eram diferentes, né? Então, a gente começou a perceber que isso dá para ser usado de uma forma positiva, né? Então, as limitações, né, algumas dificuldades, o próprio cenário de não ser favorável, então a gente às vezes tem que ir por uma rota alternativa. Isso começou a se misturar no nosso DNA. E aí, acho que não existe nada mais brasileiro do que esse poder de adaptação nato, né? De conseguir, né, sobreviver em qualquer habitat. A gente sabe, né? Quem já viu aquele Largados e Pelados sabe, a Amazônia é o que o pessoal mais sofre. Isso é muito legal, porque a gente pensar em brasileiro, né, normalmente vem o gambiarra, né, ele vem carregado com uma série de conceitos, né, e a gente nunca entendeu a gambiarra como algo necessariamente ruim, né, era algo que é a essência do criativo ali, você resolver um problema rápido e de maneira eficiente para fazer o que você precisa fazer, né, e retomando uma fala nossa lá na primeira conversa que a gente teve, né, no primeiro Papo Primata, o design moldou como a gente pensa hoje, como a gente faz as coisas, né, através de busca de eficiência, de mudança de mundo. Então a gente faz isso. E o brasileiro, ele é um grande rei nisso, né? E aí eu queria somar esses dois conceitos, que é o da criatividade, né, nata, e isso ser visto como gambiarra, né? Mas também por que essas gambiarras, quando virassem criações, né, ou quando elas crescem como conceito, elas têm que ser algo assinado ou algo que precisa de um representante, né? Então, se a gente consegue somar essas duas coisas, a gente vem para um dos conceitos primordiais, eu acho, e primordiais já é, inclusive, uma dica aí. A gente tem essa ideia de que todo mundo pode ser, né, um designer, todo mundo pode ser um criativo, mudar essa, né, a realidade em que vive para conseguir fazer as coisas que precisa fazer. Isso quase automaticamente o torna um designer, né? Não necessariamente ele entende de processos, né, ele entende de outras coisas que o designer normalmente, por essência, faz, mas existe esse caminho. Então, acho que tem uma expansão de a gente abre esse campo, essa mente para todo mundo pode realmente ser o criativo ou ser criativo, né? O agente criativo, que antes era atribuído apenas para, né, tinha alguém que ia fazer esse papel e normalmente era o designer, para conseguir criar e fazer o que quiser, no momento que quiser. Então, acho que a gente tinha esse caminho de pensamento também, né? Pois é, ou você toma a pílula azul ou a vermelha, e tem também a pílula gambiarra.
A gente tinha o termo gambiarra, né? A gente falava bastante, era uma coisa que a gente fazia, inclusive, né? O termo ginga, ele era muito forte de simbolizar essa resposta rápida em projeto que a gente precisava ter e também um símbolo da hora da criatividade, no esporte principalmente, né? Vem do esporte, que é um improviso para resolver um problema e superar e tudo aquilo lá, que também era uma boa analogia à ideia da gambiarra, que ela tem um lado mais tecnológico, geralmente, né? Que você vai fazer um paliativo ali. Mas o interessante é que muitas dessas coisas refletiram no nome e elas são perenes. Até hoje, a gente tá lendo aqui um monte de palavra-chave, né? Eu tô vendo algumas, tipo, essência. Putz, a gente trabalha isso do core até hoje, né? Tá no... ali é hardcore, inclusive, é uma parte dura. Traquinagem, não preciso nem falar, né? O objetivo das nossas reuniões em prospecção, venda, apresentação de projeto, é tirar uma risada da galera, é dar um alívio ali. E não precisa ser a traquinagem idiota, né? Não é pra ser trouxa. É só pra você dar um alívio. Pô, geralmente, né, os ambientes criativos, eles tendem a ter essa ideia de ser criativo porque é divertido, é empolgante, tem uma energia. E a gente lembra das reuniões que era um marasmo, assim, que antes a gente participava. Eu não tô falando da Farné necessariamente, assim, comum, assim, padrão, em experiências anteriores. É aquela reunião de 2 horas que, meu Deus, parece que você tá discutindo uma planilha financeira de planejamento, sabe, do ano. E não parecia que era um momento de experiência do cliente, inclusive de criatividade, né? Não parecia que ele tava com uma agência de criatividade, parecia que ele tava falando com o administrativo do cara, o RH, sei lá, uma parte mais sisuda. E a gente queria quebrar essas coisas, né? Tinha o termo aqui de ruptura. Eu acho ele muito complicado a gente usar ele hoje em dia, porque, né? Mas a gente queria fazer algo que fosse diferente do padrão, principalmente na abordagem, na filosofia. A gente só não sabia muito bem como, não é verdade? É todo o caminho de quebra de ícones, né? A iconoclastia, que é uma coisa que não está necessariamente documentada, mas queria sair um pouco disso, apesar da gente buscar algo que fosse suficientemente icônico para as pessoas conseguirem identificar, né? Então tinha todo que é característica, né, dessa empresa ou desse grupo que é imediatamente identificável, mas isso vira um ícone. Então a gente ficou, né? Eu lembro de uma discussão até da gente falando sobre o que era, né? A gente estava realmente buscando isso, porque a gente estava indo pelo outro caminho. Então não foram apenas conversões, né? A gente teve bastante divergência e acho que por isso que isso durou um pouco mais de tempo, né? E as divergências, elas vão, conforme a gente vai criando esse corpo, né? Elas vão se intensificando muitas vezes, mas de qualquer forma, o que era esse ponto em comum, né? Então acho que tudo isso que a gente está falando desenha, a gente não consegue falar o que era uma coisa em comum, porque eram várias, né? Então o que a gente está tentando trazer é mais um mapa que ainda é nuvem, ainda é nebuloso, né? Como é que a gente concretiza finalmente essa grande nuvem de conceitos, né? Esse ponto da convergência, eu lembro que era quase um acordo velado que a gente tinha, que era assim, tipo, somos 7 pessoas com personalidades, mentalidades e até uma visão do design diferente, mas isso aqui tem que representar unanimemente 7 pessoas, 7 convívios e até mais do que isso, né, o que a gente acreditava. Então, por isso que é que nem o Rick falou, era quase uma campanha política ali, né, não, mas você tá vendo por esse lado, vamos olhar por esse outro aqui, porque era realmente, tinha que fazer sentido para todo mundo, né. Tem uma coisa que acontecia lá no início da Primatas e acontece até hoje, é que ela é uma marca que não te deixa confortável. Vou usar a zona de conforto, que é um saco, mas enfim, é justamente isso. A gente gosta de ficar inquieto. A marca nos causa essa condição. Ficar super ligeiro, né? Ficar ligadão, trocar de galho, né? Cada macaco do seu galho não funciona na Primata. Até porque a gente não pensava que espelhar, por exemplo, a ideia de ser parecido com uma Questonol, uma IDO, uma Frog, nos faria felizes, né? E a gente achava que era muito confortável criar um ID gostoso que todo mundo admirasse, mas se a gente não se aprofundasse no branding, no jeito que essa marca estaria se apresentando, a gente acha que não ficaria muito orgulhoso, não. Eu lembro até a hora que você começa a falar, eu começo a me lembrar das sensações que a gente teve de quando chegou. Eu me lembro que a primeira vez que a gente começou a convergir foi exatamente isso que a gente falou. A gente quer uma coisa que não seja tão palatável e que te provoque. E a gente falou, tipo assim, tem que ser tipo uma folha de sulfite e uma bique. Porque você olha ali, você não consegue ficar parado. Você sente vontade de rabiscar aquele negócio. O estado limpo te incomoda, assim. A gente foi tipo, é isso. A gente ia começando a convergir de tipo, o que é essa provocação? Como é uma provocação e não uma agressão, né? Tipo, como que a gente não fala discordo, mas tipo, te chama pra brincar junto, né? É bem isso, mestre. Bem isso mesmo. Por isso que eu reforço. Nós somos assim até hoje. Tinha uma coisa bem da época mesmo, que o digital tava vindo muito forte, né? Tava explodindo, o Facebook tava surgindo muito forte, né? Tava ficando uma super empresa e a gente tinha um termo do beta contínuo. Eu lembro do Gmail se apresentando nisso, isso era muito forte pra gente, né? Putz, é isso.
a empresa não é definitiva, sabe? O estado da marca, de tudo que a gente faz, não é definitivo. É o beta contínuo, porque, putz, eu quero estar errando, eu quero estar ajustando e aprimorando, porque a gente não queria... Aí volta pra iconoclastia. A gente não queria criar um ícone e um totem gigante, tipo, primata é isso aqui, crava e acabou, né? E pronto, agora a gente só vai agenciar, né? Cria uma equipe de vendas e marketing. Não, a primata agora é isso, sabe? E ela muda. E a gente fez isso 3 vezes num período de 1 ano, se bobear, né? De voltar pra marca. Exato. No campo comum das marcas, é muito arriscado você ter um design kit, né, um logo, uma tipografia, uma paleta de cores distinta e intrigante, né, é o mínimo corajoso. É aquela coisa, né? Se você segue, né, o mercado e faz aquela receita de bolo, é fácil de digerir. Passa ali tranquilo no organismo de todo mundo, só que é isso, ao mesmo tempo que passa tranquilo, não marca, né? Não fica. Agora, quando é alguma coisa que deixa o instigar, né? Essa coisa de deixar alguma lembrança, né, ali a mais, ou num primeiro momento um questionamento. Eu lembro que a gente, né, conversava muito sobre isso, né, de conseguir fazer com que não só a nossa marca chegasse a esse ponto, mas que a gente conseguisse fazer, né, com esse mesmo trabalho para outras marcas. Eu lembro bem claro. Eu queria fazer aqui um destaque para a memória do Messi, que lembrou do conceito do papel em branco e provocativo e da Bic, porque... Que memória, porque a hora que você falou, eu lembrei imediatamente da gente falando sobre isso. Parabéns, viu? Então, eu vivi aqui, eu não lembrava. A hora que o Rick começou a falar, porque eu já usei essa referência depois, outras vezes, que eu falei, mas essa referência foi tão boa, que tipo, isso ficou na minha cabeça, e a hora que ele falou, eu falei, nossa, era daí que saiu essa sensação. Isso é legal, porque a gente tava com um objetivo em comum, né? Eu acho que a nossa grande convergência foi ter esse objetivo de conseguir passar por isso, porque é um processo que não é simples, né? Você abrir mão de certas coisas, você defender coisas ali, né, entre pessoas que são próximas. Não é fácil, é difícil, né? Porque a gente não teve brigas, mas teve discussões, né? Discussões conceituais, então a gente trocou muito. Debate. Foram debates, né? Às vezes ideológicos, então a gente teve que tomar muito cuidado e é estressante fazer isso, né? Só que em prol desse objetivo comum, que era encontrar um ponto em comum, né, em todos, a gente aceitou esse processo. Acho que foi algo bem interessante, né? Todo mundo sentou e fez, né? Todo mundo sentou e, beleza, agora a gente vai escolher o nome? Agora a gente vai escolher o nome. Esse é o momento para isso, né? Ninguém ficou saindo, sabe? Ah, não, esse processo não funciona. Não, vamos ver o que funciona, né? A gente não tem nada, a gente precisa de alguma coisa, então... Né, Desesperadamente a gente precisa de um nome para emitir nota fiscal, porque tem uma grana para pagar as contas, para entrar... A gente precisa ganhar esse dinheiro, sabe? E o nosso ego tá atrapalhando a gente para conseguir pagar os boletos. Eu queria trazer palavras-chave e um pouco dessa dinâmica que a gente construiu, né? A gente não tinha muita experiência em criar workshops ainda. Eu tive uma experiência um período antes, logo quando a gente tava nesse limbo, né? De estar na Primata, não tá na Primata ainda, que nem chamava Primata, tava na Farné, não tava na Farné. Nesse momento, o Limbento, teve um workshop bem bacana que eu participei da Incitum lá, participando como freela mesmo e tal, não posso falar nada sobre... Mas eu lembro da dinâmica que eles usaram, que foi muito boa, assim. Eu lembro o Murilo, parabéns pro Murilo até hoje, foi um workshop mó legal, assim. E caraca, tem um outro jeito de criar, e aquilo ficou na minha nuca até hoje, sabe? Mó legal. E putz, vamos criar uma dinâmica assim, que todo mundo participa, né? E sem precisar ficar do momento eureka, que a gente sabia já que o momento eureka não funcionava, era muito trabalhoso. A gente queria chegar nele, mas a gente sabia como era muito difícil chegar nos eurecas. Então a gente pega um workshop que tem essas palavras-chave que a gente trouxe, esse mural de imagens aí com várias referências, né? Mas a gente tinha coisas falando sobre a nossa prestação de serviço, sobre a brasilidade e o que seria o nosso diferencial. Eu não vou falar o que está em cada uma dessas categorias, porque maluquice, nem eu consigo lembrar o que a gente estava querendo dizer em algum desses pontos, mas... A gente tinha o surpreendente, organicidade, a gente tinha essência, tinha garra, tinha mistura, tinha o instintivo, malandragem e ginga, maravilhosos, horizontalidade, traquinagem. Isso pra citar algumas. Alguém quer citar alguma aí que acha, adora, que lembra? Eu gosto muito do conceito horizontalidade. Para quem está vendo a primata de fora, ela não é tão perceptível, mas quando você se aproxima, é muito bacana ver ela funcionando. Eu acho que uma das coisas que ajudam bastante, né, nesse tipo de fala é principalmente como a gente conflitava ideias. Então, quando você tem mesmo patamar na discussão ou que tá todo mundo ali sobre uma mesma ótica, não
não tem uma competição de ego ali, né? Você sabe do que se trata. Então isso, tipo, ajudava muito, era muito benéfico e, tipo assim, ninguém sabia exatamente onde a gente chegar, mas a gente acreditava muito na competência de grupo ali, né? Que, tipo, até foi o que começou é beta, né? A gente não é a peça final, né? A gente tá sempre brincando que a gente tem que aprender, tem que estar claro que a gente ainda não chegou no limiar e até o instrumental, que é o que torna tudo mais rápido, era o que faltava pra gente ainda, mas daí a gente compensava com competência ali, né? Que a gente falava, que era tipo, mano, é o que o Macaco mostrou aqui, né? Se a gente não tinha um workshop que ia nos dar 2 minutos para criar as palavras e isso ia ajudar a refinar, então a gente vai fazer 18 vezes mais trabalho, mas isso vai ser feito ali, a gente vai conseguir aprender, né? Tipo, nada te traz mais aprendizado do que tá realmente na prática ali, né? Eu acho que assim, né, complementando aí também um pouco o que o Mais acabou de falar, eu acho que a gente tinha essa característica, né, de assumir muitas vezes, né, que de fato, né, a gente não tinha todas as respostas ali, mas justamente por saber disso, né, ter consciência disso, acho que a gente tinha essa, por exemplo, essa questão de sempre fazer a validação, né, seja por quantidade, né, então a gente botava à prova mesmo, sei lá, 300 nomes para realmente a gente ver qual que faria mais sentido ali naquela situação. Eu acho que isso também ajudava, né, como todo mundo partia do princípio que não tinha resposta pronta, então só isso já, né, baixava essa questão do ego, porque normalmente a gente sabe, né, que o ego vem acompanhado daquela coisa do eu sei de tudo, né, não preciso nem muitas vezes atropela, né, alguns processos porque acha que, né, já tá com a resposta pronta, e a gente sabe que isso aí é o maior, né, inimigo ali de muitas vezes você conseguir um resultado, né, que inesperado, né, muitas vezes até que é aquela coisa de não subestimar, né, o processo como um todo, porque muitas vezes o dado que é o ideal ali, você precisa passar por ele para realmente conseguir a resposta. Mesmo a gente que já fez, né, diversas vezes sabe que é importante, né? Não adianta querer tentar cortar, pegar atalho, porque é um processo mesmo, tem que passar por todas as fases para conseguir um resultado legal. Era uma treta e a gente já gostava de desenhar como a gente ia criar as coisas para os projetos mesmo, né, os métodos, mas a gente ainda não tinha um domínio grande. Então ia nesse feeling e por isso tanto embate, né? A gente ainda nem tinha a ferramenta que hoje a gente usa para clientes, que é a ferramenta de Copa do Mundo dos nomes, que ajuda pra caramba. Se a gente tivesse na época teria ajudado. Eu lembro que a gente estava exausto no final da sessão de name. Eu lembro, sabe, fisicamente eu lembro. O Mensagem está acenando porque eu lembro que ele também estava exausto. Para quem quiser entender o que foi esse workshop, a gente tinha lá as palavras-chave que brifavam. Fica a dica de como não fazer uma dinâmica de nome exatamente. Ela funcionou, porque a gente chegou no nome. Mas basicamente era a gente trazer aquelas referências que a gente tinha. Então tinha um painel semântico, por exemplo, que tinha comidas brasileiras, né? Que era mistura. Na verdade, a palavra-chave era mistura. Então a gente tinha comida brasileira, a gente tinha a seleção lá de acho que de 82, sei lá, acho que aqui é o Zico, tá com o Sócrates. Eu não vou lembrar o ano, eu não sou tão bom assim de futebol dessas datas, né? Mas tinha as diferentes etnias humanas, os diferentes regionalismos brasileiros, tinha a caipirinha, tinha a favela, tinha o carnaval, e tinha a imagem de fora também, tinha a DreamWorks, e tinha aquela foto com todos os grandes gênios, né, o Einstein e Tesla, tem uma galera aqui cabeçuda. Então a gente pegava cada uma dessas imagens, inspirava e anotava ideias. Inspirava e anotava ideias. Olhando pra essa imagem, dá uma ideia de nome. E aí ficava 3 minutos, tal. E a gente fez isso pra, sei lá, uns 20 e poucos conceitos gerais que a gente levantou. Não o suficiente, depois a gente tinha um timer dos infernos, de, sei lá, uns 2 minutos, que era um timer de um PPT que tocava no final do slide e que a gente tinha que pensar, por exemplo, agora o nome de um lugar, agora um nome de uma música, né? Como se fosse uma música. O nome da empresa vai ser uma música. Um número, uma fruta, um objeto. Então a gente estressou, mas nossa senhora, ainda bem que a gente nunca aplicou isso com o cliente, porque os caras iam sair andando depois de 15 minutos de workshop. Muito cansativo. Eu tenho gatilhos até hoje de dinâmica com tempo, assim. Eu já lembro do Macaco colocando o PPT dele, assim, pra girar ali. Eu já Pesado. Mas a gente foi estressando e eu queria trazer aqui uma listinha de ideias que surgiram nesse dia, né? Que eu tenho essa lista, né, até hoje. Tá Traga. Tava embaixo da cama, sabe? Uma caixinha de papelão no box lá da cama. Primeiro nome, Pipa Design. Não é ruim. Esses daqui são os nomes votados, tá? Então, antes de a gente saber do Noren Volt, antes de a gente sequer ler Design Sprint, a gente usou uma dinâmica de voting porque a gente sabia que 7 pessoas, se a gente fosse debater 300 ideias, jamais
Aqui tem Pandorca, ou Pandorga. Eu não sei o que Pandorga. É a pipa. É a mesma coisa. Antro, design. Mano, antro de design. Unidade. Unidade é fraquinho. Contágio. Isso daqui depois da pandemia seria um horror. Nossa. The Last of Us ia bombar. Né? A gente tinha um nome que, veja só, Opa Design. Eu acho que surgiu uma empresa com esse nome, eventualmente. Aqui, Opa Design lá, anotadinho, bonitinho. Tinha uma palavra-chave que era visceral. Então, o nome, provavelmente olhando pra essa frase, foi tripa. E junto com tripa, a gente tem o bigato. Eu imagino os logos. Mas isso aí passou em algum filtro ou não? Como você votou? Essas são as mais votadas. Passou na peneira. Infelizmente, Zoião só tem 2 votos. E Zoião é um nome legal. Bom. Mó nome mó fácil de fazer o logo, identidade visual. Tinha um nome aqui que é da Mardita. Pinga Design. Junto com a pinga, é claro que veio o boteco. Mas tem uns nomes aqui que eu gosto, tá? Mexerica. Mexerica continua sendo um nome. É bom, cara. Só pra bater de frente com Mexerica, Apple. Bergamota seria também muito bom. Aí, a gente colocou... imagina isso, pessoal. É um pedaço de papel de anotação, aquele simplesinho, sabe? Um pouquinho maior que 2 post-its, assim. Tamanho um post-it, vamos dizer assim. 300 desses espalhados pelo chão da sala do Victor. Só que não eram post-its. Eles não colavam. Se a gente andasse por eles saíam voando e se deslocando. Então a gente teve que ficar andando nesse campo minado dos nomes e voltando com as canetinhas, né? Chegando nos nomes. E aí eu vou lembrar de cabeça, eu não achei a ficha dele aqui, tá? Porque é muita coisa. Mas a gente chegou em 4 nomes ali. Tinha 5, mas o quinto era só porque a gente era muito sem noção. Eu não vou nem trazer esse nome lixoso aqui. Mas a gente tinha um nome muito bem votado, que era Circo. Tinha um nome que ele nem foi bem votado, mas eu gostava muito, que era Pororoca, porque Pororoca Design Steel... Era brasilidade no talo, né? E a gente tinha Batuque, absurdamente super votado, Batuque. Talvez um pouco de apropriação cultural, afinal todos brancos, tirando o Yusuke que é meio asiático, mas... E aí a gente chega no nome da primata. Tá lá o post-itzinho, que era só primata. E ele veio da categoria de nomes inspirados em animais. Primata nem é um animal por si, é uma categoria de animais, na verdade. E aí a gente chega nesse nome, depois de deliberar, eu acho que foi o dia inteiro deliberando essa jossa, que a gente não tinha ferramenta, com votos de todo mundo. E eu lembro até hoje, tipo, o Pedro, que o Pedro era bem crítico nos nomes, ele... Primata até que vai, sabe? Tipo, esse tudo bem, vai, esse não é tão ruim assim. Porque o Pedro super não votava em nada, não queria nada. O legal de naming é que a gente tem um monte de significados que a gente quer dar pra síntese ali. Aí a gente chegou em primata... E aí agora novos significados começam a surgir em torno dessa palavra que ressignificam a origem. E isso tem muito a ver com a ideia da primata. E com... Eu vou fazer as honras aqui com depois o slogan que o Mensagem cravou, que foi através das origens, que é o melhor slogan ever. Que é a ideia de você olhar para a origem e passar por ela de novo, sabe? Ficar fazendo essa releitura e essa reinterpretação de algo essencial. A gente trabalhava muito com a essência das marcas, né? Para refletir no produto. E, putz, Primata miraculosamente cravou isso. Só que era só Primata no começo, aliás, né? E depois não ficou só Primata. Tem até a gambiarra aqui, ó. Tá ali escrito em canetinha embaixo. Criativo. Embaixo, sabe? Gambiarrento. A gente ainda não tinha feito uma imersão, né, nesse conceito como a gente fez depois, porque uma vez, né, escolhido, a gente já tinha o conceito do que a gente queria. E aí quando, né, como o Rafa falou, quando a gente assimila o nome, esse nome ele faz todo sentido, ele começa a trazer outras cargas, né? E aí o que a gente pensou é, a gente precisa imergir no nome agora. Escolhemos, tá tudo certo. E acho que uma das questões era como é que a gente tira essa associação de primata com a figura, né, de um macaco, né, que é um animal, né, que a gente tem toda essa carga de origem, né, de beta, de transformação, possivelmente de evolução. Isso vem um pouquinho depois, mas já estava começando. Mas a gente pensou, provavelmente alguém vai olhar e vai falar, é um macaco? Sabe? Eu acho que esse foi um dos grandes motivos para a gente trazer primeiro um outro nome, né? Um complemento para isso, para evidenciar o que a gente estava fazendo ali, né? Não era qualquer coisa, né? Tinha a ver com criatividade, a gente precisava evidenciar isso, né? A gente testou várias outras coisas, né? O design estava envolvido, né? E aí a gente chegou no criativo. Acho que foi uma deliberação relativamente rápida, essa sequência, né? Então a gente decidiu, falou, beleza, isso aqui resolve nosso problema, por enquanto, né? Agora a gente precisa fazer, né, essa imersão para entender realmente o que significa isso.
porque a gente tinha uma ideia conceitual de comunicação do que a gente queria que as pessoas sentissem quando elas vissem a marca, mas a gente não tinha o nome ainda. A partir do momento que a gente tem, isso vem com outras cargas para a pessoa que vai olhar. Então, o trabalho ali estava em se distanciar de um significado muito óbvio, que é a figura, né, de um macaco, para trazer outras cargas conceituais ali. Então, eu acho que isso foi bem interessante do ponto de vista interno, porque isso pivotou quando a gente decidiu e assimilou. A gente estava com um foco e, de repente, agora a gente arrumou trabalho pra gente. A gente precisa criar um mecanismo de desassociação com algo que não representa diretamente o que a gente está querendo trazer. Mas é muito comum, né, a associação negativa com o nome primata, porque ela libera. É natural liberar, né, a ideia de brutalidade, racionalidade, destruição. Esses termos pejorativos, de certa forma, emergem, não tem jeito. Por isso que a gente utilizou o composto criativo, para dar uma assentada na semântica do nosso nome, né? Afinal, nós somos primatas, até que se prove o contrário, e também somos criativos. Essa lógica faz parte da nossa teimosia mesmo, né? De não ficar nesse lugar confortável até para explicar o nosso próprio nome. Faz parte da nossa maneira de provocar. Tinha uma coisa também que a gente tava sempre com um olhar meio futuro, assim, né? Então, qualquer coisa que a gente pudesse assinar ali, ele meio que ia colocar uma corrente ali, né? Então, se você coloca design, você só faz design. Se você coloca, sei lá, qualquer coisa, publicidade, se você colocasse, amarrava o entregável, né? Versus o que a gente falava, a gente tá aqui, num dia a gente tá desenhando um produto, no outro a gente tá fechando uma nota de contabilidade. Então, tipo, a gente pode fazer qualquer coisa, né? A gente pode trabalhar para qualquer lado, assim, né? A criatividade na verdade, o maior dos adjetivos, né? O adjetivo comum, né? Essa visão, eventualmente, vai fazer a gente não caminhar tão bem assim. Mas, né, eventualmente, a gente conta essa história em outro dia, né, como eu comentei. Mas é bem... Episódio. Cenas do próximo episódio. Mas eu acho que isso que o mestre trouxe é bem importante, porque era o que a gente estava sentindo mesmo, né? A gente realmente precisava daquilo. Não, o que eu queria comentar é que, de fato, assim, quando a gente, né, o Leno pensou, né, em complementar com o criativo, era justamente para tentar, ao mesmo tempo, diluir um pouco, né, da significância, né, que o primata em si sozinho traz, mas, ao mesmo tempo, né, o que o Rick comentou, de a gente conseguir deixar aquela pulga atrás da orelha, né? Então, mas não é qualquer primata. Então, eu acho que isso fazia com que, né, a gente tivesse resgatasse, né, aquele sentimento de novo de despertar aquela curiosidade, né? De, deixa eu ver o que esses caras querem. Agora eu queria fazer uma pergunta. O que vocês lembram, assim, de sentir quando viram esse nome? Tipo, o que vocês gostaram? Pode voltar já direto pro Yusuke, assim. O que você lembra que você curtiu, assim, da ideia? Se é que você lembra de alguma coisa, porque faz tempo, né, Yusuke? Eu não vou cobrar isso de você também. Bom, a galera sabe, né? A memória, para mim, é uma coisa muito seletiva e para resgatar, né, eu preciso de certos gatilhos. Então, hoje, eu não sei, eu acho que primata criativo, eu não sei explicar, né? Acho que de uma forma assim racional, por que eu gostei, mas de certa forma foi uma forma que a gente conseguiu se expressar, né, do sentimento todo que a gente estava, né, querendo dar forma naquele período. Não sei apontar algo específico. Para mim sempre foi a questão de ficar muito instigado, né? Comprometido com essa explicação. Eu sempre gostei dessa ideia de provocar o ponto de vista do outro. Por que eles se chamam primata criativo, né? Como é que eles tiram essa ideia? E isso, gente, é um ponto de comunicação, né? Um valor, uma riqueza da marca. E toda vez que perguntam, né, eu tenho muito prazer em explicar e trazer esses argumentos. É muito divertido observar a pessoa sendo instruída, né, nesse porquê. E ela começa, então, a associar, se ela tem alguma experiência com a primata, ela começa a associar e a fazer mais sentido ainda. Essa é uma beleza. Bom, no meu caso, eu tenho um problema muito sério em lembrar disso, porque, né, a gente vai falar disso mais um pouquinho depois, né? A gente trabalhou muito esse conceito pós. Não é póstumo porque foi durante, né? Então, a gente vem trabalhando esse conceito e vem reconstruindo, né? E vem
ressignificando, não necessariamente, mas né, isso vem evoluindo junto com a gente. Eu não lembro o que ele significou. Eu lembro da euforia, da gente encontrou algo em comum, que parecia um trabalho absurdo, né? De conseguir convergir tudo aquilo. Trabalho do Herculano. Herculano. Dos Herculoides. E eu lembro dessa euforia. E eu lembro de ser algo que é provocativo. Provavelmente no primeiro momento você vai pensar que é. E eventualmente você vai desconstruindo isso, sabe? Inclusive esse foi um próprio, né? A gente assume isso depois, já trazendo um próximo passo. A gente assume que isso realmente ia ser. E a gente trabalha considerando isso, né? Considerando uma experiência de descoberta desse nome. Então, né, essa provocação foi um elemento. Mas o que significou pra mim na hora é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque todo histórico tá vindo como carga e tal, né? Então, eu tenho outros triggers de memória, né? Eu tenho outras coisas, outros gatilhos que me remetem que são provavelmente mais recentes, né? Tem uma fichinha aqui com as percepções que a gente fazia do nome, mas isso não porque a gente escolheu, né? Do que a gente sentia com cada nome. Tem vários motivos. Pra quem não conhece o grupo, que eu espero que seja a maioria das pessoas que estão ouvindo, que a gente não quer ficar só na nossa bolha, né? Mas quando o Messi chama de macaco, eu tenho meus motivos, porque o meu apelido é de macaco desde os 12 anos, né? Ou era, mas foi curioso quando surgiu esse nome, porque ele fez sentido e não era pra fazer. Sabe quando você fica uma coisa, não, mas sim! E aí o desafio virou pra todo mundo que conhecesse a gente, não era por causa do macaco que surgiu o Primata. Aí, tipo, não era, é a empresa do macaco. Virou, tipo, automático a gente ter que responder isso no outro dia, assim. Vai lá, Messi, suas percepções, conta aí. Então eu confesso que também, tipo, quando a gente conversou de participar disso, eu fiquei tentando resgatar isso de, nossa, por que era Primata? E eu gastei toda a minha memória em lembrar da folha de sulfite ali. E... toda a mano, né? Gastei toda a mano. Mas assim, eu me lembro muito que a gente falava da metodologia que a gente tinha de encontrar o mito, de entender por que a coisa existe, por que aquela coisa faria sentido de ser reimaginada. Então era meio que uma metodologia que a gente acreditava muito. Eu lembro que isso gerou muita conexão, mas é que hoje, vendo todas as coisas, tipo, parece uma questão muito óbvia, né? Tipo, a hora que a gente olha o workshop aqui, cara, ele fala de tudo, assim, né? Tipo, da gente tá aprendendo até o momento que a gente tava, né? Por mais que a gente tivesse o Rick e o Pedro, que eram 2 mestres já e que ensinavam design, pra gente ainda era tudo muito novo, né? Pra gente era literalmente tudo mato e a gente não sabia onde se dava. E essa era meio que a sensação que a gente tinha, né? De ser um primata tentando invadir uma cidade grande, assim, né? Tipo, a gente tá em beta e a gente tá chegando para povoar esse lugar aqui. Ao mesmo tempo, a gente tem muita coisa valiosa, né? O design é sobre parar e olhar de outra forma, catar o galho e bater aqui, assim, tipo, não, esse faz um tambor, enfia aqui, você tira a formiga. A gente brincava disso, né? Tem uma essência valiosa e séria, mas também tem esse lado de, tipo, a partir do momento que você fala primata, você deduz que aquilo não é a etapa final, né? E isso nos provocava a ser uma coisa nova. Né? Essa é meio a sensação que eu tenho, sabe, dessa época. Algumas coisas que eu lembro de anotar no papel que eu achei da hora, assim, bem legal, que era a ideia da evolução. Isso era uma amálgama, né? Isso amarrava um monte de coisas que a gente queria, tanto de pensamento científico mesmo, da ideia de, tipo, entender, eu sou mais ciência do que dogmas e tal, né? Então, eu achava isso muito legal. Eu achava legal que retratava muito bem uma questão de origem, que tinha, pra mim, era quase um sinônimo da ideia de essência, sabe? Então, e volta pro mito que o Mensagem acabou de falar, né? Tipo, você olha primata e você olha para o que somos nós, sem esses perecotecos, né? Sem as roupas, sem celular, sem nada disso, a gente é tudo primata. E tinha uma coisa que pra mim era muito forte, era, voltando pra brasilidade, era a gente apontar o dedo de volta pra uma coisa xenofóbica, né, que acontecia com o brasileiro e ainda acontece com o brasileiro, os macaquinhos, e falar, não, meu velho, todo mundo é macaco nisso daqui. E todo mundo é macaco criativo, né? Todo mundo é primata criativo. E eu achava muito da hora isso do ponto de vista de trazer todo mundo como somos criativos. Todo mundo. É a humanidade criativa. É isso que é a ideia o nome, ele traduz de uma certa forma, sabe? E que é algo que é essencial ao homem. E todo mundo designer, né? Trabalhar com criatividade tá na essência. Então, eu achei legal toda essa ideia de, sabe, a marca, ela parece que ela faz uma timeline instantaneamente na minha cabeça, porque ela mostra a origem e ela mostra até os dias de hoje, e aí você tem cultura no meio, sabe, que é criatividade e tal, atuando. Então, pra mim, isso dá uma amarrada fenomenal. E depois disso, a gente faz toda uma releitura na hora de criar a identidade visual, o que a gente percebe, né, dessa marca.
E aí volta, é quase que o mesmo workshop, agora a gente já podia abrir o nome, né? Então, beleza, é isso daqui, vamos abrir o PJ, manda pro contador que esse vai ser o nome, porque a gente precisa emitir a nota, que a gente precisa pagar o aluguel. Exato, e finalmente a gente consegue ter a justificativa de um espaço, e a gente, né, entra e finalmente, ó, agora sim a gente é um grupo dentro de uma caverna, oficialmente ali, né? Porque antes a gente tava no limbo, literalmente. A gente tava muito no limbo. Era uma situação estranha, né? E geralmente quando abre empresa pela primeira vez, e nós aqui, né? Eu na época devia ter 24 para 25 anos, uns 24 anos. Tava me formando, ó, tinha acabado de me formar. O resto do grupo era tudo nessa faixa, assim. O Ricardo e o Pedro um pouco mais velhos, mas na faixa dos 30 anos. E era aquela coisa estranha, né? Eu lembro da sensação, sabe? De, mano, eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso... sabe? Eu quero isso! E tanto que motivação e tal, e nem era uma época de coach ainda, graças a Deus. A gente tinha todo um lado de querer chegar lá e era muito difícil, sabe? Parecia que a gente tava movendo uma pedra gigantesca, e aqui eu não tô fazendo analogia com a primata, né? Uma pedra gigantesca, era muito difícil, mas a gente queria, não, a gente tem que levar isso aqui até lá, sabe? A gente tem que chegar. E o impressionante é como a marca, ela dá uma reglue na gente, ela recola a gente, ela reaproxima a gente, porque, caraca, é isso daqui, é por isso daqui que nós 7 estamos aqui, né? Mesmo que depois, e aí a gente vai contar depois como que a sociedade anda, e como que a empresa, a gente quebra a empresa, tem um monte de coisa que vai acontecer, mas... A gente quebra ela rapidamente, inclusive, mas a gente tem uma ideia, né? A gente tem a mitologia que a gente quer defender, a gente quer usar como guia. E aí o resto é história pro próximo, né? Eu acho. Ou alguém quer trazer alguma coisa? Quando a gente tava pensando, né, em o que colocar para complementar, eu lembro que o criativo também, né, acho que como foi falado, foi uma forma de quebrar aquela coisa acho que quando você falou, né, da linha de evolução, né, que geralmente é associado, né, ao primata, de não só ter um exercício de projeção, né, mas de regressão, então de não buscar respostas só pensando lá na frente, mas ir realmente na essência, né? Então, fazer o processo inverso de, né, fazer o descamar, né, para realmente chegar lá no core, né, e entender, né, por que, né, tal coisa perdura até hoje, ou por que é tão importante algo ali, né, algum elemento que ainda está lá, e se a gente for ver, é o que dita, né, no final, todas as ações que as pessoas tomam. Eu lembro que a gente tinha essa questão lá de ir realmente no que vai fazer a pessoa, né, tomar uma ação. O Yusuke falou isso, eu lembrei de outra referência que a gente tinha lá, que era aquela pirâmide de evolução, as pessoas voltando, tipo, ih, deu merda. E a gente, é esse sentimento aqui. Então, ainda mais na área de produto, né? Pra que desenhar mais lixo, né? Isso era legal da metodologia que a gente já usava antes, né? Na Farné mesmo, né? E a gente depois adapta ela na Primata, mas entender a essência da coisa, né? O que seria o equivalente ao mouse lá na época das cavernas, né? Ou o equivalente à roupa, ao que a gente usa aqui, né? Um relógio. O que era isso, né? Entender essa essência. Não a mitologia no sentido de Jung e Campbell, né? É uma mitologia que a gente falava da essência mesmo, do core, dos artefatos que a gente criava. E foi bizarro como primata, né? Ela vem assim, ó. Ela veio lá de longe. Sabe que nem aqueles memes que a coisa demora... Meu, é que nem o meme lá do Patriota no caminhão. Você vê ele de longe, aí quando ele passa, você... Eita, pô! A gente vê o nome vindo de longe, ninguém percebeu ele chegando. Aí ele aterriza como uma peça de Lego encaixando exatamente, sabe? Ela pousou assim e falou, não, era isso daqui o tempo todo. Eu tive agora uma leitura do nome depois de 10 anos e o Yusuke conseguiu me trazer... Isso foi muito bizarro. Jesus. O Yusuke conseguiu me trazer um novo jeito de ler o Primata Criativo. Porque o Primata, ele é algo que sai de algum lugar, né? E evolui. E aí a gente chega nesse ponto de evolução e a gente parte para a busca de essência quando a gente vai pro criativo. E aí isso forma um losango, um diamante, né? Uma divergência e convergência. Isso tem tudo a ver com o que a gente faz micro, até nos nanométodos, sabe? E, caraca, Yusuke, muito obrigado. Vou agradecer. Que prazer inenarrável conversar aqui. Eu queria agradecer muito também o Yusuke, o Mess, pela essa reunião aqui pra gente bater esse papo. Pô, muito bacana. É uma honra trocar essas ideias com vocês e sempre é um prazer conversar com os meus brothers criativos e primáticos. É isso. Eu também queria agradecer os dois e
E, cara, é sempre um prazer conversar com todo mundo e reviver essas histórias. A gente tem mais história pra reviver, né? E eu espero que a gente consiga fazer isso junto. Tamo aí. Caraca, já 10 anos que essa história tem, tipo, e aqui a hora que o Monk mandou aqui o Miro, cara, é literalmente visceral, assim, e é sempre muito incrível conversar com vocês e, tipo, trocar ideia e, tipo, passa o tempo e as ideias, tipo, ainda continuam fermentando igual quando a gente tá colando referência na parede lá, enchendo paredes de referência. Agradecer o pessoal aí o convite também, né? E é sempre um prazer, né? A gente sabe que para os criativos, né? Essa gincana, né? Essa dinâmica sempre é agregadora para todo mundo, para quem participa, para quem ouve, né? Interage, mesmo à distância. Então a gente sabe que para criar precisa disso, né? Faz parte da brincadeira. Momento caga e taca. Kagitaka é o site da Primata, primata.design. Pronto. Quem falou que não tinha? Os métodos de naming da Primata que hoje evoluíram em 10 anos e a gente tem um monte de nome legal saindo do forninho aí direto e ainda bem que é menos sofrido hoje chegar num nome bacana e mais rápido também, porque foi tenso, mas a Silds, né, isso aqui é legal, a gente nem chegou na identidade visual. Uma coisa legal do que aconteceu agora do Yusuke dando um trigger de leitura pro Vitor, porque a gente ficou fazendo esse exercício e a gente continua fazendo esse exercício até hoje, que essa é a proposta da marca no geral, né, se é evolução, então eu não posso deixar ela quieta. Não quer dizer ficar mudando o logo. O logo a gente mal mudou. Isso não tem nada a ver com o logo, né? Tem a ver com a ideia, né? Tem a ver com a mitologia que a gente tá querendo criar aí. Todos os significados que a gente quer trazer. E, caraca, é muito legal a gente conversar de novo, dar uma nostalgia legal. Eu espero que quem assistiu tenha se divertido tanto quanto a gente. Achado interessante essa história de design raiz. Aqui é um design que a gente fez, né? A gente vai contar isso melhor, né? Nós somos aqui do ABC, de São Paulo. O Rick é do Brasil, porque o Rick sai do sul e vem pra São Paulo, vai pra Campinas e mora no Rio também. O Rick é um cara viajado pra caramba também. O Yusuke é Brasil-Japão, né? O Yusuke é ponte aérea Brasil-Japão. Mas numa ótica de como montar um escritório sem ter padrinhos, sabe? E sem estar naquela espuma ou aquela galera de um design que não é o design do dia a dia. E a gente não vai trazer as fotos aqui, mas tudo muito roots do que a gente tá falando, né? E a gente chegar em coisas legais que, poxa, ainda deixam a gente empolgados 10 anos depois e não é tipo, eu não aguento mais essa empresa. Puta merda, né? Que satisfação, né? Ah, muito bom. Vamos lá. É isso aí. Tchau, minha gente. Obrigadão. Abraço a todos. Muito bom mesmo. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, minha gente. Um grande abraço a todos. Caraca, Yusuke, muito obrigado, porque isso fechou. Precisei esperar 10 anos pra isso. Caramba. Coisas, né? O Vitor tá tomando friagem com essa portinha aberta faz 10 anos. Nossa, eu nunca consegui fechar isso. Finalmente. Agora tudo faz sentido. Obrigado. Eu sabia que eu precisava dessa conversa. O Papo Primata é uma realização Primata Criativo em parceria com o estúdio Santeria.